Como é habitual, tenho aqui comigo o Paulo Aido, jornalista da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que nos vai falar de dois relatórios. Um em França, sobre um incêndio numa igreja, e outro divulgado oficialmente esta semana em Lisboa e produzido pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, sobre a perseguição aos cristãos no mundo entre 2017 e 2019. Vamos começar por este. Que diz este relatório sobre a perseguição aos cristãos? Paulo, bom dia. Olá, bom dia, Elizabeth, e bom dia também a todos os nossos ouvintes. De facto, esta semana ficou marcada pelo lançamento, na passada quarta-feira, em Lisboa, de mais um relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo. Um relatório produzido, como disse, pela Fundação AIS. Eu gostaria de destacar aqui aos nossos ouvintes algumas das ideias fortes deste documento. Em primeiro lugar, dizer que este relatório analisa o período de julho de 2017 a julho de 2019 e concentra-se nos principais desenvolvimentos em 12 países onde o sofrimento dos cristãos é particularmente grave. Depois, referir que a única nota positiva que é detectada é o abrandamento da violência contra os cristãos no Iraque e na Síria, em resultado apenas da derrota militar imposta ao Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico. Mas isso não significa sequer que se passou, digamos assim, do inferno para o paraíso. Bem pelo contrário. Os radicais islâmicos deixaram para trás nestes dois países um legado de crescente hostilidade em relação aos cristãos, provocado por militantes que atuam, digamos assim, na clandestinidade. E depois, é preciso falar de África, um continente cada vez mais flagelado pela violência jihadista e anticristã. Da Nigéria a Madagascar, passando pela República Centro-Africana, Burkina Faso, Mali, Níger, Tanzânia e agora mais recentemente até Moçambique, em todos os países, percebe-se que os radicais islâmicos estão a tentar eliminar o cristianismo usando a violência, a intimidação e a coação. E o terror vai se espalhando. É importante também lembrar, e o relatório da AIS documentou bem, que a Ásia não tem estado imune a esta agressividade brutal. Os atentados já este ano, por exemplo, em igrejas no Sri Lanka e nas Filipinas, são a prova disso. Estamos a falar em atentados que causaram centenas de mortos e feridos. Na Índia, a principal ameaça ao cristianismo vem do nacionalismo. Nestes 2 anos analisados pelo relatório da AIS, houve mais de 1000 ataques a cristãos e mais de 100 igrejas foram encerradas. Na Índia, além da violência terrorista, há também a considerar a ação de um Estado nacionalista que olha, digamos assim, com desdém para as religiões minoritárias, entre elas, claro, o cristianismo. Em suma, são tempos difíceis que exigem de nós, Elizabeth, uma solidariedade cada vez mais ativa e que nos obrigam também a refletir sobre a forma como vivemos a nossa fé. Perante tantos exemplos de coragem de quem assume ser cristão, mesmo arriscando a própria vida, devemos também fazer um exame de consciência. Ajudar estes cristãos que sofrem, que são perseguidos, é a missão da Fundação AIS. Uma missão que só pode ser cumprida com a solidariedade de todos. Nem mais. Dessa notícia, desse relatório sobre a perseguição aos cristãos no mundo, que não nos traz assim tão boas notícias como seria de esperar, o Paulo quer agora falar-nos de França por causa de um outro relatório, desta vez sobre um incêndio numa igreja. O que é que se passou? Bom, às vezes as pessoas parecem acreditar que esta violência que estamos aqui a falar contra os cristãos acontece apenas em países muito distantes, em realidades muito diferentes da nossa. E não é verdade. Ou não é totalmente verdade. Também aqui, dentro de portas, considerando dentro de portas o espaço europeu, tem havido manifestações radicais contra os cristãos. Lembro polémicas com cruzes em espaços públicos em Espanha, o assassinato em pleno altar de um padre, por exemplo, em França, e também ataques criminosos na Alemanha. Apenas como exemplos. Mas hoje quero falar da França, pois chegou ao fim a investigação oficial sobre o incêndio que destruiu a Igreja de São Tiago, em Grenoble, no início deste ano, mais precisamente no dia 17 de janeiro. E as conclusões, Elizabeth, não deixam margem para dúvidas. Tratou-se de um ato criminoso. As investigações levadas a cabo pela Justiça Francesa concluíram que o incêndio foi planeado e executado deliberadamente. Este incêndio, que as autoridades estão agora a analisar, portanto, como vandalismo anticatólico, é apenas um exemplo de uma vaga de atentados contra igrejas em França que ganhou uma expressão preocupante após terem verificado 12 ataques em templos cristãos em apenas 12 dias no passado mês de março. 12 ataques em 12 dias. Mas é algo que isso já vem de trás. Desde 2016 até 2018, segundo um relatório do Serviço Central de Inteligência Criminal, divulgado entretanto pelo jornal francês Le Figaro, houve milhares de casos de vandalismo nas igrejas, com
1.063 ocorrências registadas em apenas no ano passado, o que significou uma média de quase 3 casos por dia. Repito, 3 casos por dia. E estamos, Elizabeth, a falar em França. Que é aqui Paredes Meias. Exatamente. Na nossa Europa, a velhinha Europa. Paulo, ficamos por aqui esta semana. Muito bem. Até para a semana, Até então. para a semana, se Deus quiser.